E aí, vamos lá. Essa questão, né, uma questão bem interessante. Quem me procurou para responder ela agora foi João Gabriel. Então, vamos lá, João Gabriel. Vamos resolver juntos, né? Porque eu tenho certeza que é a dúvida de um bocado de gente que está agora aqui na internet procurando por ela. Vamos ver? Vamos sim. Ele diz assim, ó, a decomposição térmica do bicarbonato de sódio. Vamos lá. O que é bicarbonato de sódio, pessoal? Exatamente. É NaHCO3. Esse é o bicarbonato de sódio. Apresenta importância industrial por ter sua última etapa do processo de Solvay na fabricação de soda. Na produção desse processo, em um laboratório de pesquisa de uma universidade, uma amostra de 100 gramas de bicarbonato de sódio foi colocada em 2,46 litros, totalmente vedado e aquecido a 87 graus, estabelecendo equilíbrio representado a seguir. Nessas condições, a constante de equilíbrio dessa reação é 36. Vamos lá. Ele dá os dados, né? Diz aí quanto vale cada um e tal. Dá um R aí, que é a constante dos gases. Então, opa. E diz quando o equilíbrio desse sistema foi estabelecido, a pressão total. Ele quer a pressão total. E quer mais o quê? E quer a massa de carbonato de sódio. Veja bem, ele está o tempo todo se referindo a quem? Ao bicarbonato. E agora, no final, ele pede a massa do carbonato. Primeira coisa, você tem que pensar que se ele está dando essa constante igual a quanto? 36, ótimo, né? Tudo bem. Mas olha que detalhe fundamental nessa questão. Ele está lhe dizendo que ele quer a pressão. Então, esse 36 é o Kp, é a constante de equilíbrio em termos das pressões. E Kp é apenas para quem? Vá, me diga. Responda aí. Muito bem, é só para gases. Então, eu já posso calcular a pressão de cada um deles. Olha, aqui é sólido. Sólido não entra na constante de equilíbrio, lembra? Não está em solução. Aqui é sólido. Sólido não entra na constante de equilíbrio, não está em solução. Os outros dois, H2O é gasoso e CO2 é gasoso, segundo a equação, na proporção de 1 para 1. Então, se é 1 para 1, deixa eu mudar a cor. Eu posso dizer que aqui eu tenho P e aqui eu tenho P. Ou X e X, ou A e A, você é quem sabe. Então, quem é Kp? Opa, quem é Kp? Kp é exatamente 36. E quem é Kp? Produto sobre reagente. Muito bem. Quem é o produto? P e P. E quem é o reagente? O reagente é sólido, o sólido é constante. Então, P ao quadrado é 36. Então, a pressão é igual a raiz de 36, que é igual a 6 atm. Mas olha a pergunta dele. A pressão total. Então, vamos aproveitar aqui. O que é a pressão total? É a soma de todas as pressões que eu tiver. Então, vai ser X mais X, né? Ou P mais P. Ou pressão da água mais pressão de quem? Do CO2. Quem é a pressão total do sistema? 12 atm. Olha, já achamos a pressão. Então já chegamos bem, ó. Porque não pode ser letra A, não pode ser letra B e não pode ser letra E. Então, ou é letra C ou é letra D. Ajudou muito, né? Já estamos aí livres de 3 alternativas das 5 existentes. Aí agora a gente vai vir aqui, ó, e vamos resolvendo a questão no finalzinho dela. Como é que eu vou achar esses valores, Guga? É fácil. Olha para mim. O que é que eu tenho aí? Eu tenho dois gases. O que é que está acontecendo que está caindo aqui o tempo todo a tela? Vamos deixar aqui mais fixa. Veja, se eu tenho gases, toda vez que eu tiver um gás e quiser achar massa ou mol dele, eu tenho que usar uma equação chamada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela relaciona um gás ideal, né, para você achar a massa ou o número de mol dele. Como é que a gente acha? PV
igual a nRT. Tem até uma brincadeira, né? Por você nunca rezei tanto. Onde P é o que a gente tem como a pressão, tá certo? V, você já dá aí dizendo na sua casa que eu estou escutando, é o volume, não é? N, exatamente, número de mol. R, olha que legal, R é a constante universal dos gases. R tem vários valores. Os principais são 0,082 ou 62,3. 0,082 é quando a pressão estiver dada na prova na ATM de unidade. E 62,3 é quando a pressão for dada na prova na unidade de milímetros de mercúrio. E T é a temperatura, mas não é a temperatura em Celsius, não. É a temperatura em Kelvin. Como é que eu acho a temperatura na escala Kelvin? Eu pego o Celsius, no caso aqui ele deu quem? 87 graus Celsius, e somo com 273. Toda vez que eu pegar a escala em Celsius e somar com 273, eu vou achar ela em Kelvin. Então, se eu tiver 87 mais 273, ele ainda foi legal, né? Que ele botou um valor bem facilzinho. Isso aqui dá quanto, pessoal? 360. Não bote grau não, viu? Que Kelvin é absoluta. Então, essa é a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Vamos achar, então, o que eu tenho do número de mol. Pessoal, estou aplicando para quem? Para quem é que ele falou desde o começo? Ele falou para o bicarbonato de sódio. Viu? Ele falou para o bicarbonato de sódio. E está pedindo na questão para o carbonato de sódio. Então, primeiro eu vou achar para o bicarbonato. Bora lá? Quem é a pressão? A pressão é 12 atm, né? Que é a pressão total no sistema. 6 mais 6. Quanto é o volume? Ele falou que era 2,46. Quanto é o número de mol? Tô doidinho para saber. R é 0,082 e a temperatura eu acabei de ver que é 360. Pessoal, 12 vezes 24,6 dá exatamente 29,5. Concorda comigo? 12, olha, vezes 2,46 dá 29,5. 29,52, se tu quiser ser bem legalzinho na questão. E 0,082 vezes 360 também dá 29,5. Olha, então quantos mols eu tenho? Eu tenho 1 mol de bicarbonato de sódio. Aí agora eu posso ir para o final da questão, não posso, Luísa? Vê, Maria Luísa, veja, olha, aqui a gente vem e faz direto, ó. 2 mols de NaHCO3 está para quanto? Para 1 mol de Na2CO3. Ele quer em massa, né? 1 mol de Na2CO3 pesa sabe quanto, pessoal? Vamos ver daqui a pouquinho. Então, se 2 mols, tá? Se 2 mols de bicarbonato está para 1 mol de carbonato, se eu só tenho 1 mol desse, ele está para quanto aqui? X é quanto? 0,5 mol de carbonato. Pelos dados na questão, 1 mol de carbonato vai pesar quanto? 23 vezes 2, que dá 46. Carbono é 12 vezes 1, dá 12. E oxigênio, 16 vezes 3, dá 48. Isso dá 106 gramas por mol. Como são meio mol é igual a quanto? Metade de 106, 53 gramas. E a resposta belíssima dessa questão, muito trabalhosa, letra D. Então, olha aí, para tu, uma questão linda, faz um quadro, tá? Ou então, no mínimo, imprime e guarda aí para você ver todo dia e achar que questão linda, né? E agora tu sabe fazer. Beijo.
Manda bronca, hein?